A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Deixa eu dizer para vocês, essa experiência também marcou a minha vida, David. E o crente que não tem experiência, ele ainda precisa caminhar um pouco mais com Deus. E eu fui ministrar um seminário aqui no interior, em Bauru. E eu tinha mais 2 amigos, 2 irmãos comigo. E eles eram de Curitiba, um de Curitiba e outro de Blumenau. E eles falaram assim para mim: Carana, você vai ter o teu voo aí, mas nós vamos precisar pegar o ônibus, porque nós vamos até São Paulo, e de São Paulo nós vamos para o nosso destino. E se nós aguardarmos o voo para irmos para São Paulo, nós não vamos chegar a tempo de pegarmos os nossos voos. Então nós vamos de ônibus, um pouquinho, assim que terminar aqui, nós vamos correndo para a rodoviária, já combinamos com alguém para nos levar, que vai dar certinho o tempo. Eu falei: não, mas eu vou com vocês. Ah, imagina, você já tem sua passagem de avião. Não, eu vou com vocês. E fizemos assim também. Corri lá no meu quarto, aprontei as minhas malas, porque o evento acontecia dentro do hotel onde a gente estava hospedado. Foi uma bênção, foi muita experiência naquele seminário. Para vocês terem uma ideia, começou assim, olha, na sexta-feira à noite, nós entramos no recinto onde nós tínhamos que ministrar, e do lado tinha se preparando muita gente para ouvir o Titãs. Lembra do Titãs? Ia tocar do lado assim, ó, e era muito barulho. Então nós fomos para uma salinha orar. Falei: Senhor, e agora? O som de lá dava para vir para cá, para o nosso ambiente, mas assim que não dava para se falar, para conversar. Falei: imagina a hora que começar o show. Então nós começamos a orar. Falei: Senhor, age de alguma forma aqui. A hora que nós retornamos, nós escutamos do outro lado a gritaria, pá, porque tinha dado um estouro e queimou o transformador da rua. Mas nós continuamos no claro. É isso, sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos todo o nosso evento, louvamos a Deus ali, pregamos, falamos, testemunhamos. E a hora que nós estávamos saindo, já ministrando oração lá para as pessoas, nós ouvimos lá eles gritando de novo, porque tinha voltado a energia. Então aconteceu tudo aqui e começou assim. Então quando terminou o seminário, não, eu vou com vocês. E aí pegamos o ônibus, e a Bíblia fala que aquilo que nos contamina é aquilo que sai da nossa boca, aquilo que você fala. É triste quando você está perto de uma pessoa, ele só está lastimando, só está reclamando, só maldizendo. E aí nós começamos a conversar sobre o quê? Sobre anjo. E cada um começou a contar uma experiência sobre anjo. Anjo, quem que já viu o anjo? Se eu perguntasse para alguém aqui, alguém já viu o anjo? Aqui, tem alguém aqui que já viu o anjo? Olha lá, 1, 2, é difícil, 3, olha lá. É difícil, mas nós começamos a contar experiências de outras pessoas que tinham visto o anjo, né? E fomos a viagem toda. O que eu lembrei, eu contei, o que o Iver lembrou, ele contou, e o Omar, ele, da mesma forma, contou as suas experiências. E nisso nós chegamos num posto lá que o ônibus fez a parada. E aí descemos, estava muito calor, nós não tínhamos nem percebido a viagem até então, né? Tão gostoso que estava a nossa conversa, nós alegres ali, felizes, né? Contando essas experiências, e nós saímos então para tomar uma água, um café. E chegamos no balcão, né? E pedimos água. A moça veio e colocou 4 copos. Nós estávamos em 3. Ela veio e colocou 4 copos.
Nós já estávamos ligados. Aí, né? Cada um ficou assim, olhando. Aí, peguei a água, o outro rapaz pegou a água, os três pegaram a água. E a moça ali olhando. Aí, peguei e falei para a moça, olha, esse copo aí você pode tirar, porque anjo não toma água. Ela ficou assim, assustada. Né? Pegou o copo, com medo ali, pôs no balcão, saiu para o outro lado. Nisso o Iver falou, ó, eu vi na banca um livro ali que me chamou a atenção. Eu vou lá ver, eu não quero café não. Aí nós dois saímos e fomos para o outro lado para tomar café. Quando chegamos lá, era a mesma moça que estava tomando. 2 cafés, por favor. Ela veio e ela colocou 2 cafés. Ela não colocou 3, ela colocou 2. Aí, como eu sou assembleiano de carteirinha, desde quando eu nasci, de fralda, ali e tal, aí aquele cabelão comprido, assim, sempre chama atenção, né? Hoje nem tanto, mas naquela época, que faz o quê? Uns 15 anos atrás, um pouquinho mais. Né, irmã? Aquele cabelão comprido assim. Perguntei para ela, você é crente? Ela falou, eu sou sim. Por que vocês são? Falei, nós também somos. Ela falou, eu sou da Assembleia de Deus. Falei, percebi. Aí o outro rapaz falou, eu sou da Quadrangular. Que bom. Aí ela perguntou, e os outros 2? Eu falei, não, querida, você só tem mais um conosco. O outro que você viu é o anjo do Senhor. Aí ela ficou toda alegre. Ela falou, nossa, primeira vez que eu vi um anjo. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos em situações e nós imaginamos que nós estamos sozinhos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme. Sabe, não fique assustado se uma hora dessas você verá um anjo. Se você ver alguém sendo usado por Deus como se fosse um anjo. Que Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua graça. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Eu peço que a tua doce presença continue a nos ministrar, nos ensinar. Senhor, nos dá graça, autoridade, ousadia, unção para comunicar o teu evangelho e da mesma forma para recebê-lo, Pai, que os corações estejam abertos e preparados, Senhor, os nossos corações como terra fértil para receber da boa semente, em nome de Jesus, amém. Eu pedi ao pastor Carana que contasse essa experiência. Eu não lembrava que fazia tanto tempo assim, 15 anos ou mais, né? Me chamou também a atenção do nome dos 3, né? Qual que era o nome do rapaz que estava com você? Iver. Como? Omar. E Abimael. 3 nomezão, né? Uau. Mas é legal, né? Porque são experiências. Talvez o pastor Carana, né, contando uma experiência de 15 anos atrás. Imagina se tivesse sido ontem, né? Com certeza você, como o David, com os olhos vidrados. 15 anos atrás. Mas eu pedi que ele contasse essa experiência. Por quê? Porque nós estamos estudando o livro de Atos. Nós estamos numa série sobre Atos, né? Nos nossos PGs durante a semana, nós estamos estudando o livro inteirinho de Atos, né? Capítulo a capítulo, semana após semana, falando sobre isso. E se você tem frequentado os PGs, se você já leu o livro de Atos inteiro, se você está acompanhando com a gente, você deve ter percebido que a atuação, a ação de angelical, de anjos, ela é constante na Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse, inclusive no Novo Testamento ali,
com aqueles homens. Essa semana que se passou, né, essa quinta que se passou no nosso PG, a gente está alguns capítulos na frente de quarta-feira, né? O pessoal de quarta-feira. Então a gente está no capítulo, foi o capítulo 12, que Pedro está preso. Pedro está preso. A igreja do Senhor reunida em casa, né, na casa de Maria, mãe de João Marcos, numa vigília de oração, numa reunião de oração, orando pela vida de Pedro, porque Tiago já havia sido morto, tinha acabado de ser morto à espada, e Pedro estava preso, e Herodes estava só esperando ali, passar o feriado, que ele queria fazer um julgamento, e a mesma coisa com Pedro. Então ele estava para ser morto. Um dia antes de ser morto, de ser julgado, levado a júri e consequentemente morto, né? A igreja em oração, em clamor. De repente, na madrugada, de noite, um anjo aparece a Pedro, livra Pedro, tira da cadeia. Quem já leu essa passagem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, parentes, vem comigo, tá? Amém? O pastor é carente. Amém? Então eu preciso que você interaja comigo aqui. Glória a Deus, aleluia, cai bem. Amém? Boa. Então vamos lá, vamos junto. Isso, vamos junto. E aí o anjo coloca ele na rua, ele acha que está tendo uma visão, mas ele se toca. Então quando o anjo vai embora, deixa ele percebe que é real o que está acontecendo, que de fato ele está livre. Então ele vai para a casa de Maria. E ele bate na porta, e uma menina serviçal vem na porta, e Pedro fala, abre aí que sou eu. Ela fica animadíssima, ela fica tão animada que esquece de abrir a porta, e volta para dentro de casa, né? Contar para o grupo que estava em oração o que aconteceu. Pedro está na porta, ele está livre. Os caras falam, para menina, você tá com sono, né? Você tá doida. Não, é sério, Pedro está na porta, ele foi solto. Não deve ser Pedro, deve ser um anjo. Para aqueles homens era mais racional crer que um anjo estava na porta do que o próprio Pedro ter sido liberto. E várias outras passagens ao longo do livro de Atos, que nos permite entender que era algo até que normal, até que corriqueiro isso acontecer. Sabe, com tantas baboseiras e com tantas algumas lorotas que aconteceram nas últimas décadas, algumas meninices, né? Algumas infantilidades, aí, misticismos, né, no meio da igreja. Talvez isso tenha atrapalhado o entendimento das coisas espirituais. Confusões acerca dos ambientes espirituais e das coisas espirituais. Anjos nada mais do que são, como a palavra vai dizer, espíritos ministradores que ajudam, que auxiliam aqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui são salvos e herdaram a salvação? Amém? São espíritos ministradores cooperando com vocês, comigo. Nada mais, nada menos do que isso, amém? Então tá bom. Mas o porquê? Porque o livro de Atos, dando um pouquinho nós já fizemos uma grande introdução semana passada. Se você não veio, se você perdeu, eu aconselho que você vá lá no canal do YouTube, que você volte e assiste essa pregação. Foi um grande panorama, uma grande introdução, como eu disse, né? Sobre o que nós estamos, o porquê que nós estamos, então, nessa série de pregações. E ainda de maneira um pouco introdutória, o livro de Atos, o porquê é importante estudar o livro de Atos, né? Porque é muito relevante para nós. Sempre que nós fazemos menção à igreja primitiva, à primeira igreja, e usamos ela como modelo para a nossa vida, para a vida de igreja, para a comunidade hoje contemporânea. E além disso, o livro de Atos, ele também é muito importante, porque ele dá a dinâmica da vida após Cristo, após a crucificação e após a ressurreição. O livro de Atos é importante nós analisarmos e estudarmos, porque ele traz para nós o panorama e o modelo de estilo de vida a ser vivido em Cristo Jesus, como salvos, como filhos de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que os filhos de Deus não são aqueles que vão na igreja. E também, até porque não tinha igreja como nós temos hoje naqueles dias. Também Romanos capítulo 8 não vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus, assim, foram num culto e abraçaram uma religião para seguir.
Não exatamente isso. Até porque o modelo de cristianismo daqueles dias, do primeiro século, não tem nada, é muito pouco parecido com a religião que temos hoje, a estrutura eclesiástica, organizacional, como temos hoje. Não daria para ser feito isso também naqueles dias. Mas Romanos capítulo 8 vai dizer que os filhos, a maneira como se identifica um filho de Deus, uma filha de Deus hoje, de que os filhos e as filhas de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Amém? Então, aqueles que têm um estilo de vida conduzido pelo estilo de vida que se tem hoje na terra, em Santo André, Brasil, esses não são os filhos de Deus. Alguém que tem seu estilo de vida conduzido pelo Instagram, não é. Mas assim como naqueles dias e em toda a história, continua o mesmo padrão, século após século, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o livro de Atos fala de gente, está falando de homens e de mulheres, que foram cheios do Espírito de Deus e que são guiados por Ele. Amém, pronto. Por isso é importante entender. E nós começamos a falar semana passada, hoje a gente vai continuar. E como eu falei semana passada, a importância de... A proposta aqui nessa série não é estudar o livro inteiro, não é estudar capítulo a capítulo, como nós estamos fazendo no PG, mas de maneira complementar, é nós nesses dias, nesse mês de maio, nós extrairmos desse livro princípios poderosos, relevantes para as nossas vidas hoje. Amém? Então hoje nós vamos falar e estudar sobre atos de governo. Diga comigo, governo. E agora, com voz de profeta, nós vamos estudar também atos de obediência. Então diga, obediência. Glória a Deus. O livro Atos dos Apóstolos, nós falamos semana passada, Atos do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre atos de governo e obediência, que também marcam esse livro. Abra comigo no capítulo 16, então. Eu vou usar esse texto do capítulo 16 como base para o que vamos tratar aqui hoje. Atos capítulo 16, a partir do verso 6, te dando um pouquinho de contexto do texto que nós vamos ler. Paulo está viajando, uma viagem missionária. Ele para numa cidade, ele conhece, é apresentado a um jovem chamado Timóteo, que mais para frente se torna um fiel escudeiro e até um filho na fé de Paulo, o apóstolo Paulo, participante de outras viagens juntamente com Paulo, e esse jovem e Silas e mais alguns irmãos, eles estão então em viagem missionária, e aí vem essa passagem do capítulo 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
Desculpa, irmãos, só um segundo. 10. Depois que Paulo teve essa visão, se prepararam imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Perceba que no versículo 10, os verbos e a maneira de falar muda. E segundo os historiadores, Lucas, que é o escritor de Atos, nos permite entender que no capítulo 10, ele se encontra com eles, se junta ao grupo e vai continuar viagem com Paulo e a sua equipe. Até aqui tá bom. Nós vamos falar sobre atos de governo. O que é governo? Segundo o dicionário, ação, resultado ou efeito de governar ou de se governar, entre parênteses, orientar, governança, tendência ou capacidade de ter o poder sobre alguma coisa. Designação do poder executivo de um país, por exemplo, maneira ou procedimentos através dos quais um estado é governado, governo. Por exemplo, na marinha, ação ou efeito de fazer com que uma embarcação seja conduzida através do leme. Sinônimos de governo. Governo é sinônimo de administração, gestão, governança. Amém? Sabe, como filhos de Deus, eu quero hoje compartilhar os nossos corações em comunhão nessa grande mesa que nós estamos sentados, sabe, a falar sobre essa experiência, a experiência de ser governado por Deus. Você entendeu o que a gente falou, né? Administrado por Deus, conduzido por Deus. Alguém que não é, qual que é a palavra? Não é anônimo, é algo parecido com independente, alguém que autônomo. Muito obrigado, Gui. Alguém que não é autônomo, mas alguém que tem sobre si uma liderança. E a tendência mais comum é nós corrermos para as igrejas, para os prédios, para as estruturas, para as organizações, buscando uma liderança de homens, buscando que alguém nos lidere. Mas, sabe, eu não posso exatamente te liderar como um governador, eu tenho que te apacentar como um pastor. E te apacentar como um pastor é te conduzir ao sumo pastor, do qual você é a ovelha dele, não minha, que é Cristo Jesus. Alguém com um desvio de caráter, alguém com um desvio de personalidade, com problemas de carências emocionais, com uma identidade mal formada, a menor possibilidade de algum tipo de responsabilidade nesse ambiente aqui, ele vai tentar liderar você, ele vai tentar fazer de você, ele vai tentar ser o teu líder, ele vai tentar ser o teu pastor, apacentar para ele. Isso é doença para a igreja. Mas o que nós tratamos muito na nossa equipe, nós temos muito que crescer, amadurecer, aprender com o Senhor Jesus. Sabe, mas se é algo que a gente gasta tempo estudando, falando, aprendendo, sabe, nos lapidando, é isso. Nós não apacentamos para nós, apacentamos para Cristo. No livro de Pedro, a carta de Pedro, e Pedro orientando os pastores, então, das primeiras igrejas, dizendo: não coloquem em volta de vocês as ovelhas, porque as ovelhas são de Jesus. Não ajuntem ovelhas em volta de vocês para servi-los. Nós, como servos e pastores, apacentamos para esse Cristo que é o dono e um dia nos prestará contas, vai nos requerer contas. Amém? E alguém aí no meio talvez tenha pensado: isso mesmo, você que não faz direito não, tu vai ver. Já olhou para um líder auxiliar aqui, pois isso é mesmo, aquele cara lá ele é meio forgado, tem que aprender a apacentar direito.
Ou pensou, uau, ainda bem que eu não sou pastor, nem quero ser. Isso é mó responsa, é mó treta. Depois Jesus vai vir dar croque em mim, eu não quero saber desses negócios aí. Lá na tua casa o Senhor colocou ovelhas para você apacentar. Mais conhecido como filhos. Lá na tua casa tem uma ovelha para ser apacentada. O que naturalmente no mundo natural nós chamamos de esposa. Ou de esposo. Efésios 5 vai dizer que o marido deve apacentar o coração da esposa e a esposa apacentar o coração do marido. Quer dizer que essa responsa não é só minha. Essa responsa é nossa. Amém? E um dia nós prestaremos conta. Mas essa é a graça do Evangelho, porque ao nos depararmos com o espelho, que é a palavra de Deus, ao nos depararmos com o espelho, que é a glória de Deus, a imagem, e nos vermos em falta em Jesus, nós temos tudo que nos falta, tudo que é necessário, toda a graça, toda a sabedoria, todo o poder de Deus, toda a virtude, toda a paciência, todo o amor que é necessário para tal tarefa. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Que bom. O livro de Atos fala sobre atos de governo, o Senhor governando os homens, liderando os homens. E aí eu queria te incentivar, sabe, a você abrir o teu coração, deixar que essa palavra penetre no teu coração. E se você crê nessa palavra, eu quero te inspirar e te auxiliar aqui, não apenas crer, mas que você tenha experiência com ela. Porque a crença nos leva a ter experiências. E as experiências nos levam à transcendência. Diga comigo, crença. Agora diga comigo, experiência. E agora com voz de profeta, transcendência. É quando a experiência se torna estilo de vida. Se torna prática. Eu fui na autoescola, eu tive a experiência de dirigir um carro. Eu nunca tinha dirigido, nunca peguei no volante, mas eu fui na autoescola, sentei ali no banco do motorista pela primeira vez, aprendi os rudimentos de dirigir um carro, o básico, e comecei a ter experiência em dirigir. Essa experiência levou hoje a me tornar um motorista, algo que é intrínseco a mim. Quantos motoristas nós temos aqui? Tudo bem, não vamos entrar no mérito de ser bom ou ruim. Motoristas, ok? Quem é de fato motorista, quem de fato é motorista, na hora de passar a marcha, já não fica mais calculando, né? Tipo assim, tá dirigida, na hora de passar a marcha tem que olhar para o câmbio. É automático, já se tornou assim, já é intrínseco a você, fácil, é natural, é um movimento natural da embreagem com... Né? Depois de alguns anos dirigindo só carro automático, aí esse dia eu fui viajar, o pastor Carana está com o carro da empresa lá, manual. Aí ele falou, vai dirigindo você, óbvio, né? Óbvio, né? Tá bom, pastor, vou te servir, vou dirigindo. Né? Amém. Aí tá mal acostumado, né? Aí você sai dando aqueles trancos, né? É, cara, porque... Mas daqui a pouco você já lembra, já volta tudo ao normal e tá tudo bem, né? Porque já aquilo penetrou em você. Em nome de Jesus, você precisa ter experiência com o governo de Deus, ao ponto de isso se tornar tão natural na tua vida como eram para esses homens. A passagem de Deus diz, a palavra que nós lemos diz que o apóstolo Paulo com a sua equipe, eles estavam em viagem missionária, e de repente eles falam, cara, vamos entrar na asa, e o Espírito Santo diz, não entrem, vão embora. Eles tentam entrar em Bitínia para pregar, e o Espírito Santo diz, não entrem, vão embora. Eles não são autônomos, eles têm um líder, eles têm um governador, eles possuem um rei, alguém que manda, alguém que dá orientações, e são orientações a serem atendidas. Amém? Nós precisamos ter experiência com isso, ao ponto que isso se torne natural da nossa vida,
Ao ponto que quando você tiver que trocar de casa, você não vai sair procurando qualquer casa. Você vai perguntar ao Espírito Santo. Você vai permitir que o Espírito Santo fale com você qual é a próxima casa que você tem que morar. Quando você tiver que trocar de carro, você não vai pegar qualquer carro, você não vai fazer qualquer negócio com qualquer pessoa. Você vai permitir que o Espírito Santo fale com você e te oriente qual é o próximo negócio que você tem que fazer. Quem está comigo diz amém. Quando surgir uma oportunidade de sociedade, você vai olhar e você vai falar, cara, peraí, deixa eu fazer umas contas. Esse cara aqui, ele não crê em Jesus. Esse cara aqui, ele tem um outro estilo de vida, na contramão da palavra, ele não quer, enfim, ele está num outro momento de vida. E amém, o Senhor o ama, o Senhor também o procura, mas é um momento de vida que ele está num momento ainda errante, talvez indo para cá e eu estou indo para lá. A palavra de Deus já diz, não faça negócio, não faça associação, porque até é óbvio, um quer para a direita, outro quer para a esquerda, vai dar errado essa sociedade. A palavra já diz, não faça. Então já não precisa nem orar, a palavra já disse. Aí, mas não, de repente veio o Diego e quer fazer sociedade com o Bruno. E o Bruno fala assim, pô, mas o Diego é uma bênção. O Diego estava domingo no culto. Eu conheço a vida do Diego, ele, cara, é um homem incrível. É um homem cheio do Espírito Santo. Mas por algum motivo que você ainda não discerne, nem você, nem o Bruno, nem o Diego, discerne, o Espírito Santo vai dizer não. Então, ainda que tudo pareça favorável, ainda que tudo pareça justo e certo, a voz do Espírito de Deus nos guia em todas as coisas. Eu não sou autônomo, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, eu sou governado por Ele. É um estilo de vida. Ainda ontem na mesa de refeição brincávamos, eu e o presbítero Paulo, né? Ele brincou, soltou uma brincadeira dizendo, veio ali uma pizza, sei lá que calabresa que devia ter na pizza, ele, não, pode dar, eu sou vegetariano, mas eu vou comer. Você é vegetariano? Eu falei, sou. Ele falou, né? Sou, desde sempre. Mas eu nunca vi você com esses negócios. Ele falou, não, que eu não sou praticante. Eu sou vegetariano não praticante. Aí, Paulo, colou essa daí, foi boa. Irmãos, existe vegetariano não praticante? Como eu gosto de usar muito o exemplo do Gilberto. Giba Gilberto, para os íntimos. Gibinha para os mais chegados. A gente vai para os churrascos, né? Temos amizade, a gente vai, vira, mas a gente está num churrasco, numa festa, numa confraternização. E o Giba não come carne vermelha, né, Giba? Come lá o franguinho dele. Você não vê o Giba pelos cantos assim. Ai, queria tanto uma linguicinha. Nossa, essa alcatra, meu, tira de perto de mim essa alcatra, cara. Ai, meu Deus, eu vou comer. Não, ele está lá de boa, cara, ele está tranquilão. Está tranquilaço. E aí, Giba, está com remorso? Não, estou de boa. Né? O Marcão descendo aquela pancetinha. Né? Eu vou parar por aqui, porque ainda tem mais 1h30 de culto, né? Enfim, está de boa porque é o estilo de vida dele. É natural dele, cara, não tem que fazer força. Eu estou falando de uma experiência que vai te levar a um estilo de vida que vai ser natural de você, cara, ser conduzido por Deus. Não que você tem que fazer força. E não de uma maneira mecânica e religiosa você vai ter que fazer escolhas. Mas vai ser natural ouvir a voz do Espírito Santo e discernir. Muitos, repito, vão para um lugar, uma comunidade, para uma estrutura e querem ser liderados por homens, mas você não nasceu para ser liderado por homens exatamente. Você foi gerado para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, fala o que eu tenho que fazer aí. Ó, irmão, primeira coisa, para de fumar. Vai ficar fumando? Nem vem na igreja então, ó. Pastor, quero me batizar nas águas, o que eu tenho que fazer? Ó, já sei, está aqui a lista. Tá? 10 mandamentos da Viva. Não falarás palavrão, mandamento número 1.
Não baterás na tua mulher. Mandamento número 2. Não tem listinha para você, tem a palavra inteira para você. Agora é o Espírito Santo que precisa te conduzir às verdades de Cristo. Irmão, eu acho que você deve parar de... Eu acho que você deve parar de... Tudo bem. Você pode até tentar porque eu falei. Consegue? Irmãos, consegue? Não. Irmãos, pensa num cabra teimoso, aqueles malucos obstinados que só dá cabeçada na vida. Pensa aí. Lembrou de alguém? Se for você, não fala nada. Ó, pode a mãe falar. Adianta? Pode o papa falar. O pastor. O melhor amigo pode falar. Pode todo mundo falar. O cara quer, enquanto ele não quebrar a cara, ele não né, ele precisa ir lá e quebrar a cara. Né, a gente é jovenzão, né? A mãe fala assim, ó, essa menina não é para você. Fala, como não, mãe? Tá doida? Você é louca. Essa mulher é da minha vida. Ei. Você ouviu isso? Né? Ó, esse cara aí não é para você fazer sociedade. Que? Tá louco? Esse cara é o mais legal do mundo. Quebra a cara. Agora, tem uma maneira da gente hackear o jogo. O jogo da vida é esse. Errar e aprender. Mas tem uma maneira da gente hackear o sistema. Sabe o hacker? Aquele que entra no sistema de computador e consegue burlar o sistema natural da coisa. Esse é o hacker, né? O Espírito Santo é esse que consegue ir por trás do sistema e achar atalhos que você naturalmente não consegue achar. Quem está comigo diz amém. E aí, algo que eu preciso que você anote. Se você se lembra, semana passada eu falei sobre princípios espirituais. Princípios espirituais estabelecidos por Deus, eles não dependem do seu achômetro, do seu achismo. Assim como princípios da natureza, como por exemplo o exemplo que eu dei da gravidade, a lei da gravidade. Você pode não concordar com ela, mas ela está aí e ela é soberana. E toda vez que um princípio é honrado, gera vida. Um princípio que se vai na contramão gera morte. Se você subir no prédio e falar assim, não acredito na gravidade, vou sair voando e pular dele, cara, morre. Tudo bem, morreu sem acreditar, mas morreu. Deixa eu te falar, um princípio espiritual de Deus na palavra que nós encontramos em Gênesis é governo, soberania de Deus. Quando estabelecido gera vida e quando contrariado gera morte. Mas não como um tirano o Senhor quer nos governar, mas como um bom pai que governa, que administra, que gerencia a sua casa, que administra seus filhos, que conduz seus filhos. Esse é o relacionamento que nós precisamos ter com o Rei Jesus. O relacionamento com o Rei Jesus, a realeza de Cristo, que nos tirou dos calabouços, que nos tirou das masmorras espirituais, dos castigos, e nos levou a sentar com príncipes e com reis, como diz a palavra, em sua mesa, para viver debaixo de agora um governo poderoso. Amém, igreja? Cara, nós precisamos ter clareza sobre a identidade de Deus. Hoje o tema é esse, clareza sobre a identidade de Deus, a identidade de Deus que é um governador, e a identidade de Deus que me define, porque Ele sendo governador, Ele faz de mim também esse administrador, esse gestor da vida. O que a palavra nos convida, então, é mudar a mentalidade, não só de um escravo, mas para uma mentalidade de mordomo, de administrador,
Gente, a primeira menção na palavra de Deus para o homem é em Gênesis. E quando Deus cria o homem, coloca no jardim, Ele não coloca para quê? Para administrar, para governar a terra, para cuidar da terra. E é isso que nós precisamos, mudar a nossa mente para alguém que governa a terra, que administra a terra. 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre nós acessarmos a mente de Cristo. Cara, é muito difícil esse negócio, pastor. Eu sou meio topeira. Eu não sei como é que faz. Coríntios vai nos orientar que nós deveríamos acessar a mente de Jesus, que está disponível para nós. Muitos irmãos, eles ficam maravilhados e se alegram com a passagem de Isaías, vai dizer assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. E a gente se alegra com a passagem de Isaías. Mas Isaías é antes de Jesus. E em Colossenses, o apóstolo vai complementar Isaías. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso a importância, por exemplo, do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo sobre a igreja, como por exemplo, o dom de línguas. É um dom incrível, importantíssimo para a vida, para a jornada cristã. Eu quero te incentivar nesses dias você buscar se encher do Espírito Santo. Nós somos carismáticos, a igreja viva é carismática, ou seja, nós acreditamos nos carismas, que é a palavra para dons do Espírito. Então nós acreditamos nos dons do Espírito, nós incentivamos os nossos membros, os nossos irmãos a buscarem os dons do Espírito, como Coríntios vai dizer, busquem com zelo os melhores dons, é algo a ser buscado, é dom, é dádiva, é presente de Deus para ele, como ele bem lhe apraz, no momento que lhe apraz, que ele acha melhor, mas nós devemos buscá-lo, ou seja, estar em prontidão de busca, de interesse sobre o assunto. E é um dom tão importante, o dom de línguas, onde nós somos edificados espiritualmente, nós acessamos as verdades de Cristo Jesus no Espírito. Quando nós vamos para o livro de Juízes, tem uma passagem que é a passagem de Gideão. Quem lembra a passagem de Gideão? Gideão, o povo está sendo afligido, oprimido pelos seus inimigos, passando fome, estão ali num momento terrível. Mas o Espírito de Deus vem sobre Gideão, especificamente verso 34 do capítulo 6. O Espírito de Deus vem sobre Gideão, ele acessa o que é verdade, e quando eu descubro o que é verdade, eu sei então o que é mentira. Gideão passa então a ser coordenado, orquestrado, encaminhado, guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai formar um exército enorme de 300 homens e vai vencer a batalha contra seus inimigos, vai libertar todo o povo. Resumindo, é a passagem de Gideão. Algumas famílias, algumas casas vivem debaixo de opressão e de cadeias e de trevas. E essa não é a verdade para a tua vida. A verdade é que nós recebemos um espírito de liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade, e nós recebemos desse espírito de amor, de paz, de luz, não de trevas, não de opressão. E o Senhor quer levantar verdadeiros libertadores, homens guiados por seu Espírito, para como um libertador, como um Moisés, como um Abraão, como um Gideão, como um Jonas, como um Jesus, que se levante em nome de, representando quem? Para trazer libertações. Pastor, vai na minha casa orar. Eu vou, irmão, na sua casa orar. Mas o governador da sua casa é você. Pastor, vai lá fazer uma reza brava. Primeiro, irmão, nem vem pedir que eu não faço reza brava.
Irmão, o pastor vai lá na minha casa dar uma charutada, como um guru, como um vidente, liberar umas palavras. Irmão, eu posso até ir lá chorar com você, orar com você, te esforçar. Mas olha só, está derramado e disponível sobre nós o Espírito de Deus, que empodera homens e mulheres para transformar histórias. E o Senhor quer transformar a sua. Eu me lembro de uma menina, uma mulher, um dia eu conto essa história inteira. E ela começou num quadro de incorporar alguns espíritos malignos, demônios. Eu lembro que nós oramos, expulsa o demônio, ele vai embora. No outro dia, incorporada. E de novo, e sabe, aí eu pedi reforço nesse dia. Esse dia eu arreguei, confesso, eu arreguei mesmo. Pedi reforço. Liguei para aquela irmã, sabe aquela irmã a do coque, de terninho, que tem uma Bíblia desse tamanho com letra gigante, que vem de sapatilha. Ela não tem salto alto não, ela vem de sapatilha. Aquela irmã que abre o livro e lê Atos 16, 6, como nós lemos, e não fala nada com nada. Ela lê Atos 16, o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia. É isso, irmãos, o Espírito Santo está mandando que hoje é dia de libertação. E ela só começa a orar e acabou. Ela não prega o que ela leu. Mas cara, essa tiazinha, ela sabe onde fica o botão que rasga o céu e faz o Espírito de Deus cair sobre homens. É dessas mulheres que eu fui buscar reforço, David. Eu liguei para uma, ela veio com 5. Falei, é isso. Você entendeu, irmã, o que eu precisava. É disso que eu estou precisando. E aí, um culto de oração, demônio, expulsa. No outro dia, ela falou, vou vir de novo amanhã. Outro culto amanhã. De novo. Culto. Salmo 91. Toma. Demônio. Expulsa. No terceiro dia. Demônio. Ela me chamou, junto com essa jovem. Falou assim, então, posso usar a cozinha da sua casa? Pode. A gente foi até a cozinha. Olhou bem nos olhos dela e falou assim, seguinte, acabou. Essa casa aí é sua. Só você tem o direito de deixar entrar ou sair o que tem que entrar e sair. Você tem que fazer uma escolha hoje. O que você quer? Porque eu não vou ficar aqui o ano inteiro expulsando demônio de você. Você precisa escolher o que você quer dentro de você. E o que você não quer dentro de você. Você quer Deus? Quero. Você quer os demônios? Não. Então você vai dizer para eles que você fecha a porta da sua casa para esses demônios. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. O que eu estou querendo dizer é isso, que você precisa escolher quem governa a sua vida. Quem administra a sua vida. É você está por conta e risco, você assume essa parada. Cara, um dia eu disse, eu preciso de algo mais forte, algo mais poderoso para me guiar, para me governar. Numa geração de orfandade, nós não precisamos de pais. Mas no meio de uma geração de orfandade, filhos e filhas se levantam para dizer, Abba, Pai. Nós amamos a presença do Pai, porque Ele não é um Deus tirano, Ele é um Deus Pai. Então Ele não governa com um cajado de ferro, Ele governa com braços de amor. Quem está comigo, amém? É com isso que você precisa ter experiência. Então, com o Pai de amor, Deus está falando desde do primeiro boa noite. Deus está falando conosco. Deus está nos conduzindo. Nós precisamos então criar a cultura, igreja. Nós aqui dessa comunidade precisamos criar a cultura então. De governo ou de escravidão? Mentalidade, ou seja, uma mentalidade de governo, uma mentalidade de escravidão. Romanos 8,16 vai dizer que nós não somos mais escravos. Não recebemos um espírito que outra vez nos escravize, mas recebemos do Espírito Santo que nos capacita a dizer, Abba, Pai. Escravo, aquele que
no dicionário, né? Que ou aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Por extensão, que ou quem está submetido à vontade de outro, alguma espécie de poder ou uma força incontrolável. Nós não somos esses. Nós somos filhos. Embora o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele vai dizer: eu sou servo, eu sirvo. O próprio Jesus, sendo homem, se fez servo. Mas é no ambiente e no entendimento de serviço, mas em amor. Como um filho honra seu pai e serve seu pai em amor, e não como um escravo. Quem está comigo diz amém. Igreja, dentro do princípio de governo, de soberania de Deus, sabe que Atos está ensinando, o livro de Atos está ensinando para nós, que a igreja de Cristo é governada por um Deus soberano. Que assim também como em Romanos 8, mais para frente também vai dizer, no mesmo Romanos 8, que nada pode nos separar, nada vai impedir os planos de Deus, nada vai roubar, nada vai estragar essa história, porque é um Deus soberano. E dentro da soberania, desse princípio de soberania de Deus, existe a palavra descanso. Diga comigo, descanso. Em nome de Jesus, que corações cansados essa noite possam descansar. Descansar. Feche seus olhos, alguns segundos só, rapidinho. Quantos aqui essa noite pode entregar a vida para Jesus e descansar no Senhor? Quantos? Quantos sobrecarregados, aflitos, corações aflitos hoje podem fazer essa oração dizendo: Pai, me ensina a descansar em Ti. Pai, me ensina a descansar no Senhor. Olha para mim aqui. Diego, por favor, me ajuda aí. Sabe o que é descansar? Descansar, pastor, o pau está quebrando, pastor, o negócio está feio, pastor, está tudo ruim, pastor, minha casa está de perna para o ar, pastor, e você me fala para descansar, é muito bonito isso, eu até quero, é algo que eu quero muito, mas pastor, mas como assim, pastor? Eu não vou fazer nada, pastor. Não, irmão, é que você não sabe o que significa descansar para os cristãos. O mesmo, por isso, igreja, que Gênese é a palavra para raiz, origem, não é isso? A gênese da coisa, é isso. A gênese da Bíblia, o livro de Gênesis, a raiz da Bíblia. É onde tudo começou, é como Deus, Ele criou as coisas, é como Ele estabeleceu as regras do jogo. E nas regras do jogo de Deus, da vida de Deus, existe um princípio espiritual, que é a soberania de Deus, e dentro da soberania de Deus existe o descanso. Agora, quando a gente vai para Gênesis, a gente entende o que é descansar em Deus. Quando o Senhor, Ele trabalha 6 dias criando o mundo, a natureza, e no 7º Ele descansa. Deus não descansou no 7º dia porque Ele estava cansado de trabalhar. Ele descansa porque agora Ele desfruta da obra consumada. Ele desfruta da obra pronta. Para nós descansar não é ficar sem fazer nada, é confiar. Descansar é desfrutar da obra pronta. Da obra pronta em quê? Em Jesus. O Senhor fez toda a obra na cruz por mim e por você. Ele
Ele já cumpriu tudo o requisito. A obra está pronta de salvação, a obra de amor, a obra de libertação, a obra de paz, de alegria está pronta. Eu preciso desfrutar do que já está feito, da obra de Jesus. O casal está quebrando a madeira. É frigideira que voa, rolo de macarrão, surra de toalha molhada. Tá um inferno dentro de casa. Aí o cara tem uma grande sacada. É isso, eu fui no encontro de casais e o pastor lá falou que eu tenho que levar a esposa no restaurante chique, fazer um jantar romântico. É isso. A mulher está quebrada por dentro, esperando um pedido de perdão. E o cara gasta uma nota no restaurante, compra um anel bem caro, e durante o jantar e durante o anel, a mulher está com aquela cara, né, emburrada. E o cara fala, mas eu já fiz tudo, ela não vai ficar feliz? E ela diz, não, porque a minha expectativa é outra. Minha expectativa não é por algo que você possa comprar para mim. Aí o marido se frustra, o homenzão romântico se frustra, fala, não consegui arrumar minha casa. Porque a paz que a sua casa precisa não se pode comprar com dinheiro. A alegria que seus filhos precisam não se pode comprar com dinheiro. Só Jesus tem para dar. Eu não consigo, Pai. Eu entro para o quarto e vou orar e digo, Deus, eu não consigo gerar um ambiente de alegria na minha casa. Se eu colocar toda essa responsabilidade de cima dos meus ombros, não tem homem no mundo que suporte essa pressão. Eu não consigo, Senhor, a pressão de sustentar financeiramente, sustentar emocionalmente, sustentar... Não consigo, Deus. Mas aí eu entro e escolho desfrutar da obra que Jesus já fez. E ele começa então a espalhar aquilo dentro de casa. Desfrutar, então não é sem ficar sem fazer nada. Eu só vou para o quarto, oro e espero minha mulher voltar ao normal. Eu vou para o quarto, oro e eu espero que meus filhos cresçam educados, se tornem homens de Deus. Desfrutar é administrar, é governar, é trabalhar em algo que já está pronto. É administrar, é governar, ser um gestor de algo que já está pronto. Eu vou me posicionar. Eu tenho algumas atitudes a tomarem, mas dentro daquilo que eu não consigo produzir, só Jesus pode. E já está pronto, e Ele tem para mim. Mas homens guiados pela sua própria cabeça limitada não entendem o que eu estou falando. Mulheres guiadas pelas suas dores, pelas suas mágoas, não conseguem entender. É necessário ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu espero, em nome de Jesus, estou me esforçando aqui. Estou suando a camisa aqui para você entender que Deus, Ele te ama tanto. E assim como eu amo tanto o meu filhinho, e eu quero pegar ele, eu quero cuidar dele, eu quero gerir, eu quero fazer ele crescer, eu quero protegê-lo, eu quero cercá-lo. É disso que eu estou falando. Ser guiado pelo Espírito é isso, é ser conduzido, guardado. Diga comigo, princípio espiritual. Descansar é um princípio, é uma lei espiritual. Quando eu não descanso, eu atrapalho. Guarda isso, irmão, irmã. Quando você não descansa, você atrapalha o Espírito Santo. Quando você tenta produzir obras, em vez de só ir no que Deus está fazendo, você atrapalha mais do que ajuda.
1 Coríntios 3:9 em diante, vai dizer que nós somos cooperadores com Deus. Nós somos ajudantes de Deus. Então, tipo assim, muito ajuda quem não atrapalha. Quando eu deixo o Espírito Santo fazer as obras, quando eu permito que Ele faça, se o Espírito não falou nada, não fale nada. Se o Espírito ainda não convenceu, não tente convencer. Se o Espírito ainda não tocou, não tente tocar. Se o Espírito ainda não está movendo os corações, não tente você mover os corações. Deixa o Espírito trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. E só vai administrando. Só coopera. Em Gênesis, a gente vai para Gênesis e a gente aprende isso. Um Deus que trabalhou, e toda a sua soberania, todo o seu descanso, o seu trabalho soberano ali em Gênesis aponta para um descanso. Salmo 127, 2. Você pode abrir comigo? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. John Piper, um grande homem de Deus, escreveu um texto, que eu não vou recitar ele inteiro aqui agora. Falando sobre o sono. Vocês me ouvem bem? Legal. Falando sobre o sono. Tem um versículo que diz que Deus não dorme e não dormitará o guarda de Israel. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas se Deus não dorme, por que nós dormimos? Porque é um princípio espiritual para que você aprenda. Pelo menos uma vez por dia, você precisa entender que você não tem um controle da vida e Ele que tem. Amém? Você pode se alegrar com isso? Diga comigo, atos de obediência. Nós estamos vendo homens sendo governados, então guiados pelo Espírito de Deus, mas também estamos vendo homens sendo obedientes, ações de obediência à vontade de Deus. Por isso também é um livro de atos de obediência. Na mesma medida de profundidade para essa mentalidade de governo, você vai precisar de uma mentalidade, na mesma medida de profundidade, você também precisa experimentar obediência. Porque a obediência é uma linguagem de amor de Deus. Marcos 12:33, os fariseus, os religiosos, Jesus, qual que é a lei? E Jesus vai dizer, a lei é essa: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ame teu próximo a ti mesmo. Obedeça isso daqui. É uma linguagem de amor, obedecer. Quem se lembra aqui da passagem do jovem rico? Um jovem rico aparece para Jesus, fala, Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino? E Jesus vai dizer, os mandamentos são esses. Isso aí eu já obedeço desde sempre. Jesus fica tão feliz que chama ele para a equipe. Porque a obediência agrada a Deus. Irmãos, isso é tão sério. Abre comigo no livro de 1 Samuel. Quem está comigo diz amém. Glória. 1 Samuel capítulo 15.
verso 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância ou a desobediência como o mal da idolatria. E a gente acha que o feiticeiro é aquele que faz macumba. E a gente acha que o idólatra é aquele... Agora vai comigo para Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Obediência é algo tão importante e tão intrínseco à vida de um filho de Deus, porque ela fala de vida e morte. Fala de um estilo de vida e um estilo de vida de morte. Nós já falamos sobre o princípio do governo, da soberania de Deus. Falamos sobre o princípio de obediência. Falamos sobre o princípio do descanso. E tem um último princípio que eu quero falar com vocês, que é o princípio da cooperação. Que é Deus e os homens juntos. É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. E todo princípio que se segue gera vida. Quando eu tento fazer sozinho, gera morte. Quando eu tento fazer com Deus, gera vida. Amém? Nós estamos vendo homens tentando fazer algo de bom, algo certo, mas o Espírito de Deus pediu para eles outra coisa. Não preguem para a Ásia, não preguem para a Bitínia, vão para o outro caminho. Gente, eles param para descansar. Eles param à noite para fazer acampamento. O apóstolo vai ter um sonho. E eles decidem ir para Troade, outra cidade. Queridos, é 644 quilômetros para se andar a pé. O que o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer é algo grande. Amém, queridos? Entenda isso, que tudo que o Senhor está fazendo é algo grande em nossas vidas. É algo grande através de nós. Não tem nada pequeno que o Senhor faça. Não menospreze o que o Senhor está falando. Dê valor ao que o Senhor está falando, igreja. Aquele homem tem plena convicção que ele precisa andar 644 quilômetros para ir para outra cidade. Pastor, como assim? Quais as consequências dessa atitude? A gente lê na continuação. Pastor, coitado da Ásia, coitado da Bitínia. Deus não amava aquele povo. Irmãos, tem um princípio da hermenêutica que diz assim: a Bíblia responde a Bíblia, amém? Então se você ler uma passagem que você não entendeu, na Bíblia tem resposta. 1 Pedro capítulo 1, enquanto o Espírito está falando com Paulo, vai para Troade, o mesmo Espírito ao mesmo tempo estava falando com Pedro, entra na Ásia e entra na Bitínia para pregar o Evangelho. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Eles não tinham WhatsApp. E aí, Pedrão, o que você está fazendo? Estou entrando na Bitínia. Beleza, vou para o outro lado. Não. Pedrão, você recebeu um ofício lá para você entrar lá e eu entro. Não, cara, não tinha comunicação. Eles estavam longe.
mas o mesmo Espírito que fala com um, fala com o outro. Sabe qual é a consequência quando a gente coopera com o Senhor? Gera vida. Se você continuar lendo o capítulo 16, eles vão para essa cidade de Troade, eles entram em Filipos, e lá, o apóstolo, ele vai para um lugar orar, e ele encontra uma mulher, e começa a falar com essa mulher, ela crê em Deus, então Paulo começa a pregar para ela, ela recebe de bom coração, e ela decide ser batizada nas águas, porque eles estavam ali na beira do rio, e não só ela, como a casa dela. Sabe o que acontece? Começa um PG na casa de Lídia. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Por causa disso, Paulo e Silas é preso. Você conhece Paulo e Silas na prisão, cantando. Aí vem um terremoto, o carcereiro quer se matar. Paulo e Silas não deixam ele se matar, prega para ele se converte. Não só ele, como a casa dele. Aí o PG da casa da Lídia, da dona Lídia, vira um PGzão, porque agora o carcereiro e a família dele se juntaram. Sabe o que acontece? Uma plantação de igreja poderosa e maravilhosa acontece aqui em Atos capítulo 16. Filipenses, o livro de Filipenses, a igreja de Filipos é uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento. A carta para Filipenses é uma das cartas mais poderosas para a igreja de Jesus. A consequência, quando eu me deixo ser guiado por Deus, quando eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo, é muita vida e algo grande. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso, em nome de Jesus? Sabe o que Deus tem para dizer para nós aqui hoje, em nome de Jesus? Que a sua vida não é pequena, que as coisas que Deus está fazendo em você não é pequeno. Não despreze. Não despreze. Aqui nesse salão, gente, eu estou de frente com a igreja, eu estou vendo tudo. Aqui nesse mesmo salão tem gente retendo como algo muito precioso o que eu estou falando, e tem gente que está desprezando o que eu estou falando. Desculpa, mas está assim, defecando para o que eu estou falando, está nem aí para o que eu estou falando. Mas sabe, faz parte do evangelho e da igreja de Jesus. Você não me ofende, você não me maltrata, está tudo bem. O Senhor te ama, o Senhor ama a sua vida, que você deu um encontro com Jesus um dia, está tudo bem. Mas olha só, para quem está ouvindo o que eu estou falando, para quem está com os ouvidos espirituais abertos desde o começo do culto, a sua vida não é pequena, e o que Deus está fazendo em você não é pequeno. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos. Começou com uma mulher, com uma casa, com 2 casas, com uma cidade, com uma Roma, com uma Santo André, com um Júnior, com um David, com grandes homens da história. Nós não implantamos o nosso próprio reino, nós implantamos o reino de Deus. O que está sendo plantado nesse lugar não é um salão de culto, o que está sendo plantado nesse lugar é o reino de Deus. O que Deus quer plantar na sua vida, a obra que Ele quer fazer em mim, quer fazer em você, não é coisa pequena, é grande. Nunca esqueço dessa passagem da história moderna, da história recente. Um grande pregador, evangelista. Um dia ele vai para uma cidade, para uma praça e começa a pregar, e como de sempre, uma multidão para ouvir ele. Naquele dia o Espírito Santo falou com ele: hoje é um dia de uma grande pesca. Ele falou: uau, é isso.
ele prega poderosamente o evangelho, e no final ele faz um apelo, ele faz um chamado: quantos querem receber o Jesus Cristo que eu acabei de pregar? E daquela multidão, uma criança vem à frente. Essa criança era nada mais, nada menos que Billy Graham, um dos grandes evangelistas da igreja moderna de hoje. Não despreze o que de pequeno lhe aparenta ser. Dentro de uma semente cabe tudo. A semente de mostarda é a menor, é pequena, mas quando plantada se torna a maior das hortaliças. Existe algo de tão simples e tão sublime que o Senhor tem colocado em corações. Durante a adoração, no momento ali onde o Senhor estava nos visitando, eu via como um grande jardim. Quando o crente fala de jardim, os caras já ficam com medo, né? Que alguém vai morrer. Não. Mas eu via como que alguém tentasse pisar esse jardim. E o Senhor dizia: aquilo que de tão precioso e delicado eu estou fazendo, ninguém vai pisar. E aquilo me alegrava demais, porque aquilo de tão simples e de tão sublime que Deus está fazendo, igreja, está sendo poderoso. Está sendo poderoso. Ainda hoje é possível rejeitar o reino, rejeitar a mensagem. Homens ainda hoje podem rejeitar a mensagem, dizer: não quero isso para mim, e está tudo bem. Mas essa mesma palavra que garante isso, que afirma isso, essa mesma palavra também afirma e também garante que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo os professores, os teólogos, os profetas, os historiadores, aqueles que estudam a palavra, as profecias do livro, sabe, existe um relógio de cientistas que chama relógio do Apocalipse. E conforme o aumento de catástrofes e de tragédias, conforme a humanidade vai evoluindo, esse relógio vai andando. E quando chegar em meia-noite, zerar o ponteiro, para eles é o fim do mundo. Para os cientistas que não entendem muita coisa que nós entendemos, mas para eles que não entendem muita coisa que nós entendemos, para eles faltam alguns poucos segundos. Mas para os profetas, para os teólogos e para tantas profecias se cumprindo nos dias de hoje, debaixo do nosso nariz, nós sabemos que Jesus está às portas. Nós sabemos que o rei está voltando. Nós sabemos que se você prestar muito atenção, silenciar o barulho desse mundo e conectar o teu Wi-Fi com o reino de Deus, dá para ouvir talvez os passos de Jesus já vindo, cara. Quem pode garantir que nenhuma trombeta foi soada, que nenhuma taça foi derramada ainda? Essa mesma palavra garante que um Putin um dia vai cair de joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se ele crê, se ele não crê, se ele ama, se ele não ama, todos os grandes homens do planeta, e eu e você. Amém. Amém nada, irmãos. A gente não vai cair de joelho, porque a gente vai estar nos ares, nas bodas, na festa. Você entendeu a piada? Amém. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche seus olhos. Pede para o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo. Quero te encorajar. Convida o Espírito Santo. Como eu contei a história daquela menina, essa casa é sua, só você pode fazer isso. Comece a convidar o Espírito Santo para morar dentro de você. Ele não quer te visitar essa noite e você ir embora sozinho. Ele quer ir embora com você. Ele quer preencher os buracos do seu coração. Ele quer preencher as lacunas da sua vida.
O amor de Jesus é esse amor que preenche lacunas, que preenche buracos, que preenche vazios do homem. Comece a convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, pode entrar, pode fazer morada na minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo, pode nos tocar, Espírito Santo, como um bom consolador, como um bom professor que o Senhor é, nos consola, nos toca, nos convence de algumas coisas que nós achamos apenas, mas traga certezas essa noite. Sabe, Espírito Santo, melhor do que eu, o Senhor sabe que algumas pessoas têm sofrido opressões e pressões, e mal conseguem abrir a boca e por si só declararem o nome de Jesus. Mas Espírito Santo, como naqueles dias onde o Senhor recaía sobre os homens, eu sei que nesses dias o Senhor também tem recaído sobre os homens e as mulheres. Nós te convidamos a vir nos tocar, a vir cair sobre nós, e a nos convencer, a tirar as mordaças, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com o Senhor, continue pedindo para que Ele venha governar a sua vida. O Diego vai cantar uma canção, e você continua por mais alguns minutos orando e falando.